Bem, vocês devem lembrar desses senhores e esta senhora, simpáticos, que a gente já estudou uma aula inteira quando a gente começou a falar do contemporâneo. Abríamos o contemporâneo com as questões da ciência, em oposição a outras representações. É claro que isso é muito mais amplo, sobretudo essa oposição das representações. Espera aí que alguém quer entrar. Deixa eu ver como é que eu faço. Pronto. A questão das oposições dessa representação contemporânea é bem mais ampla e ela continua muito atual. Mas, de qualquer jeito, eu apresentei essa visão da ciência, do universo em que a gente vive, do sentido da vida segundo a ciência, se é que tem sentido, mas pelo menos de como se conhece isso hoje, né? E, na outra aula, eu comecei a entrar com a questão da arte moderna, da vanguarda europeia, mas com uma ênfase em fazer links com a vanguarda brasileira. E aí eu usei muitas músicas. Se eu fosse ter mais duas, três aulas aí, eu trabalharia com as músicas também nessa passagem para como é que chama? Para o tropicalismo, mas, na verdade, quando eu faço isso, eu começo dos anos 40, 50, para chegar lá nos anos 60, basicamente, e vou trabalhando com muitas músicas desse período, porque eu acho que elas dão uma mudança nas representações que a gente vai fazer aqui de uma forma bem mais rápida, né? Dentro do possível com as aulas que a gente tem, né? Mas, de qualquer jeito, hoje a gente continua dentro do tema da modernidade. Só para recordar um pouco, aquela aula em que a gente começou subindo pela Torre Eiffel, né? Acho que aquilo deve ter sido conectado com o restante das duas aulas, essas duas últimas aulas, deve ter sido uma imagem interessante para discutir as percepções, as representações, né? Isso aqui era a exposição onde estava lá a implantação da Torre Eiffel, né, a exposição universal. Essas exposições são um capítulo muito interessante na história da arquitetura e do paisagismo. Não é o nosso tema hoje, né? Voltamos lá ao século XIX com as atitudes do Courbet, que, de certa forma, tanto quanto o impressionismo como uma virada, né, a atitude do Courbet, que aqui está representando, tem outros, né, o Baudelaire, tem outros, mas o próprio engajamento político que o Courbet vai ter, ele leva a essa postura do artista, onde o comportamento do artista passa a ser o artista, no sentido, passa a ser a certificação da sua qualidade artística, num certo sentido, né? Chegando até a dissolução do conceito de arte dentro do campo da arte, como uma manifestação artística, conceitual, e levando a extremo, então, essa atitude do artista, essa questão comportamental que é muito forte na vanguarda e que atravessa outros momentos do cotidiano, né, com a velocidade das empresas, tudo controlado pelo horário, o automóvel, enfim, uma série de outras questões a que esses artistas estão respondendo, de certa forma, né? E aí, essa variedade, obviamente, não vou repetir tudo que eu falei, só estou tentando lembrar um pouquinho do que a gente viu especificamente nessas duas últimas aulas, mais especificamente na segunda, porque a questão é como no Brasil se respondeu, então, a essa modernidade. Vocês vão lembrar? Bom, a gente chega lá, né? Aqui, só para lembrar mais da música do que das músicas que eu trouxe, essa tentativa de reconfigurar o balé como um espetáculo total, é o figurino, é o cenário, é a música, é o texto do balé, envolvendo uma série de artistas de vanguarda, essa, essa nata da vanguarda, né, envolvendo-se nesses trabalhos coletivos, mas que oferecem para quem vai ver essa visão da modernidade, né, antecipando um pouco até a discussão da arquitetura e do urbanismo, que também começa a haver nesse momento, né? E chegando até o paisagismo, né, onde eu destaquei este projeto especificamente,
né, que tem essa casa aqui, este projeto especificamente, de onde teve o filme, a gente discutiu um pouco alguns aspectos da vanguarda, essa dimensão, de um lado, apostando na tecnologia, na modernidade, por outro, sentindo-se, manifestando um esvaziamento, quase uma crise existencial contínua diante desse mundo novo que está se constituindo de meados do 19 em diante, principalmente, né? E nos Estados Unidos, eu coloquei só esse projeto do Thomas Church e essa imagem do cinema para mostrar que as vanguardas vão atuar nos Estados Unidos, mas vai ter um novo sentido, vai ter uma ruptura com as duas guerras. Entre as guerras, ainda continua tendo uma progressão da vanguarda europeia muito criativa, mas vem depois os problemas da década de 30 que vão levar ao início da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos tem uma outra experiência que a gente não tratou aqui e que vai emergir com muita força a partir da Segunda Guerra Mundial como a vanguarda, como essa vanguarda do pós-guerra, né? Até os anos 60, 70, isso está muito forte, né? E todo o aspecto de ditar comportamentos. Por exemplo, uma coisa que é interessante é quando você entra com o rock nos anos 50, aquele comportamento do cabelo, do casaco, né? A calça dobrada, jeans, e a motocicleta e aquilo tudo, com aqueles artistas de cinema difundindo isso. No Brasil, quando isso vai passar um pouco depois nos cinemas brasileiros, o pessoal entra em transe dentro do cinema, dançando rock em cima das cadeiras, gerando alguns estragos. Isso antes da bossa nova, aliás, no tempo em que vem a bossa nova, que vem outras formas de música com um estilo americano, bastante americano. Eu sempre lembro do Teresa da Praia e de outras músicas, Copacabana, até que a gente chega com a Jovem Guarda e o tropicalismo. Mas, enfim, essa passagem ela tem uma forte influência dessa mudança do modo de vida americano, do estilo de consumo, do baby boom e mais umas tantas coisas que estão acontecendo, né, e que vão acontecer, por exemplo, quando chegar a 68, em todos os lugares você vai ter um conjunto de manifestações culturais rebeldes, né? Não são só culturais, são políticas também, rebeldes nos Estados Unidos, no Brasil, na França, na Alemanha, no Japão, para tudo quanto é lado, sem internet, vão ter essas coisas. Então, por isso a importância dessa imagem aqui. Ela está trazendo uma série de questões que a gente não está tratando, mas que vão marcar a representação de mundo depois, sobretudo, da Segunda Guerra, embora o filme em si seja mais antigo, né? Bem, a questão é como que esse mundo novo que está surgindo, né, rompeu com vários aspectos daquele mundo que surge da... Eu vou usar essas categorias bem fechadas, Renascença, etc., etc., para ficar fácil a nossa conversa, para ler rápido aqui, né? Então, porque a gente é crítica, a gente já fez disso em outros momentos. Não esquecendo essa crítica, aquele mundo que surge na progressão da Renascença, da física clássica, da ciência que está em formação, entra em crise, né? Nessa virada do século XIX para o século XX, como a gente já viu. Tanto a física, quanto a visão da vida biológica, quanto a visão da religião, quanto a visão da política, a própria configuração dos estados, a própria disputa política toma rumos totalmente novos, né, e bastante acirrados, né? Enfim, todas essas coisas que a gente já viu. A questão que fica, então, é como no Brasil se reagiu a isso. Tá? E essa frase, eu vou voltar, uma bananeira que me lembrasse que estava nos trópicos. Essa é a frase mais completa um pouco, eu vou voltar ela daqui a pouco, né? Ela foi título de um dos capítulos do meu doutorado, inclusive, foi um empréstimo. Agora a gente vai ver outros senhores e senhoras sentados aqui.
Da mesma forma que a gente já fez isso, por exemplo, com o Seis, aquele grupo de músicos que o Miho participava, não é? Que eu usei como contraponto dessas imagens. As imagens estão entrando muito como um contraponto. Agora a gente precisa ver um grupo também relativamente pequeno, né? Aqui a gente tem os três rapazes que fazem uma boa parte do modernismo. Eu não sei quem são os outros, o Mário, a Tarsila e o Oswald, né? E onde eles estão? Eles estão na fazenda da Tarsila. Lembrando aquela frase do Valdemar Cordeiro que eu já mencionei para vocês, que o Valdemar Cordeiro, que era uma pessoa bastante inquieta, adorava uma discussão, adorava um confronto, inclusive, não só uma discussão. Ele vai dizer que a Tarsila aprendeu a pintar com um dos pintores, o Léger, um dos pintores mais importantes da modernidade, para ir pintar as paisagens da sua fazenda. O que será que o Valdemar Cordeiro quisia dizer isso na década de 50? Por que ele diz isso na década de 50? É um capítulo que a gente não vai poder entrar aqui. Mas o que será que na década de 50 ele quis dizer? Que crítica é essa ao modernismo brasileiro? Em que se assenta essa crítica? Ela tem uma percepção muito interessante, né? Então, ainda mantendo essa questão da modernidade em duas vias como parte do nosso tema também. Só um minutinho. Tá. Então, essa questão da modernidade em duas vias, eu estou querendo dizer o que com isso? Esse fluxo contínuo entre Europa e Brasil, principalmente entre Europa e Brasil, há outros fluxos, é claro, mas esse vai ser decisivo, né? Mas a gente tem que recuperar também algumas coisas que a gente já viu antes na disciplina. Eu vou ler rapidamente isso daqui. No início do século XX, essa condição desdobra-se em projetos que incorporam e ampliam a discussão das raízes do país frente a um desejo e necessidade de modernização em várias áreas da cultura. Em São Paulo, com a economia do café, a diversidade de atividades, o crescimento urbano e a atualização dos modos de vida, os modernistas concebem um projeto que integra a memória do passado colonial e a natureza tropical em uma recriação da contribuição das vanguardas europeias com as quais estão em contato. Por exemplo, se a gente pensar no Lúcio Costa, que vem do neocolonial, e quando abraça a arquitetura moderna, tem todo aquele negócio que todo arquiteto estuda na faculdade, imagino que vocês tenham passado por esses momentos, né? Por exemplo, ele vai fazer pequenas interpretações. As interpretações do colonial são tímidas, e o Miguel Pereira, em determinado momento, dizia que a arquitetura moderna brasileira conseguiu construir um programa de arquitetura dessa modernidade que dialogasse, na opinião dele, com o passado. É um texto já antigo do Miguel, acho que dos anos 70, por aí, mas que não conseguiu um diálogo com a cidade, o que seria alguma coisa bastante importante da gente ver em algum momento. Mas, nesse momento, há um enriquecimento com a economia do café. Vocês sabem, ela vai participar da República com a queda do Império, não é? E eles vão participar ativamente do que a gente chama de Primeira República, e nisso vão gerando os capitais para a industrialização da cidade, que é grande, né? Progressiva. E nesse contexto, a ideia de modernidade, ela não é exatamente uma novidade, mas a identificação da modernidade com a vanguarda europeia traz um problema. Porque a outra discussão era qual é a nossa identidade. Então, como você vai se identificar? Esses jovens e alguns dessa elite paulistana vão se identificar. E eles transitavam por vários campos, né? Não é uma coisa fechada. Como que eles vão se identificar com essa vanguarda europeia da era da máquina, quando a máquina nem está tão estabelecida, aqui é uma novidade, mas não tem a pujança que
na Europa, como que eles vão se identificar com isso quando você tem uma discussão do que é ser brasileiro. E uma parte importante dessa discussão começava a surgir vamos encontrar os ícones da nossa nacionalidade, né? E não vamos copiar o que vem de fora. Essa discussão está posta, né? O neocolonial já é um passo nessa direção, quando ele se opõe ao ecletismo, até à tradição da Academia Imperial de Belas Artes e subsequente, né? Então, eles estão com um problema a resolver aí. Então, a gente tem que recuperar um pouco o que vimos em outras aulas sobre a construção dessa identidade, né? Eu não trouxe aqui as imagens anteriores ao século XIX, mas, enfim, vem uma longa construção do Brasil como uma natureza tropical pujante a ser civilizada. Essa é a grande discussão que vem atravessando, sobretudo, os últimos períodos da colônia, o começo do Império. Mas quando a gente chega mais adiante no Império, em que você já tem um meio artístico estabelecido, já tem instituições estabelecidas, você tem um diálogo enquanto nação com a Europa e com os Estados Unidos de muitos fluxos, mas você começa a ter que dar essa resposta da sua identidade. E, no caso aqui, é o Almeida Júnior, mas como muitos pintores, vão para a Europa estudar, sobretudo Paris, Roma, mas sobretudo Paris, para estudar, e alguns por lá ficam. Mas eles começam a levar os temas brasileiros para lá, né? No caso desse derrubador brasileiro, né, é um tema de um personagem, um tipo físico brasileiro, numa paisagem brasileira que vai ser exposta em Paris. E não o contrário, as regras da pintura europeia, da academia, modelando a pintura política, a pintura histórica, né? Onde você via pouco, ou relativamente pouco, de uma identidade nacional. Ou seja, o passo seguinte vai ser buscar fortalecer, primeiro, já desde o começo do Império, com a questão do indígena representando, de certa forma, você sabe que no romantismo isso vai ser forte, essa identidade brasileira, um índio totalmente idealizado, mas o passo seguinte começa a ser olhar, em alguns casos, para essas paisagens pitorescas brasileiras. E, no caso de São Paulo, caipiras, né? Tanto que, mais para frente, o Monteiro Lobato, nesse livrinho Urupês, o Monteiro Lobato, que também era uma pessoa que gostava de uma boa polêmica, né? Ele vai colocar um intelectual importante naquele momento, né? Empreendedor, um intelectual importante naquele momento, que, inclusive no embate que ele tem com a Anitta, e que fica muito assim, a Anitta depois não conseguiu mais pintar, de fato, vocês viram, quando ela vai para Paris, ela é recebida com receio do pessoal que está lá, porque ela vai, se não me falha a memória, não pude verificar, patrocinada pelo Freitas Vale, que é a academia pura. Então, ela vai migrando um pouquinho para essa direção. Aí o pessoal que está lá em Paris, os modernistas que estão lá em Paris, recebem com um olhar meio torto e falam, ela tem dificuldade de se engajar. E aqui a gente põe a conta das agruras da Anitta no Monteiro, mas não põe nesses intelectuais que estavam em Paris. Por quê? Porque eles formam a linha que vai ditar a cultura brasileira a partir da década de 30. Eles vão estar nas principais instituições, Mário de Andrade, o pessoal do IFAM e assim por diante, né? Vão estar, inclusive, com reconhecimento internacional. Então, mas acho que há um pequeno desequilíbrio no olhar da história para esses eventos todos que ficaram para trás, né? Correndo o risco de, novamente, a gente por as lentes de hoje e olhar novamente todas essas coisas. Por isso que eu perguntei logo antes se alguém tinha o texto do Warszawski, a polêmica do Warszawski, do Cristiano Stockler das Neves, no jornal, eles polemizavam nos jornais, né? Porque aí a gente veria duas forças
debatendo. É claro que o Cristiano vai ser identificado com algo que ficou para trás e o Warchavchik identificado com algo que estava por vir. Mas essa não é uma leitura histórica consistente na minha forma de ver, né? Helder, isso, Oi. Isso também vai acontecer no Rio de Janeiro, com o Lúcio Costa, né? Também. Ficar com o Zé Mariano Filho, que era um dos baluartes do neocolonial, né? E o Lúcio Costa vai enfrentar uma reação violenta, né? Bem reacionária, desse grupo, né? Porque o Lúcio Costa, nesse momento, é o diretor da Escola Nacional de Belas Artes e ele percebe o quanto equivocado era a disseminação desse tipo de arquitetura de estilo nacional, né? E vai introduzir, então, o ensino da arte moderna e também da arquitetura moderna e vai ser perseguido a ponto dele ser demitido meses depois, né? Mas ele está apoiado por esse grupo novo que também está subindo dentro do Estado Novo, né? Ou ele não chegaria a diretor. Então, você tem aí um conflito, né? Só que eu acho que o conflito é visto com os olhos assim, o que fica é a arquitetura moderna, o que não fica então, aqueles outros são vistos como não tendo razão a priori, né? E não como sendo parte de um embate social que está acontecendo naquele momento. Eu acho que essa forma de olhar a história, isso que eu estou dizendo que eu acho problemático. Por mais interessante que seja a experiência do Lúcio Costas, antes e depois da migração dele para a influência do Le Corbusier, essa forma de olhar a história que você elimina determinadas vozes, me parece interessante, problemática, né? Tanto que hoje você tem a questão dos vencidos, mas eu não estou me referindo exatamente a isso. Eu estou falando dentro de um mesmo debate, em uma classe social, em instituições políticas, você desvaloriza algo que você fala, isso é o passado, e valoriza algo que fala, isso é o presente. Por quê? Porque ele deve nos atingir, e este não deve nos atingir. Há um raciocínio aqui que eu acho que precisa ser revisto, né? É isso que eu estou dizendo. Bom, acho que essa discussão, nos tempos que eu estava lá em Santos, ela causava um pouco de desconforto. Mas hoje, muita gente já, eu acredito, a própria revalorização que você tem do hermetismo, a partir dos anos 60, mesmo no Brasil, já mostra a necessidade de um outro olhar para esse período, né? Mas, enfim, essa é uma discussão. De qualquer jeito, Ney, se você quiser discordar ou não gostou dessa... Não há discordância, há convergência, porque o que a gente tem que entender é que nesse período não existia uma hegemonia de uma arquitetura, uma manifestação artística. Estava acontecendo tudo ao mesmo tempo, só que no caso dos modernistas era ainda um gueto, né? Então eram pequenos grupos que não tinham tanta ressonância, mas fazia um barulho. E por outro lado, em decorrência da comemoração do centenário da independência, uma onda nacionalista vai tomar conta do Brasil, que não foi exclusivo daqui, né? Em toda a América Latina e na Europa, essas ondas nacionalistas vão ocorrer, né? E as manifestações também vão ser extremas, e teve desde visões reacionárias e conservadoras, né? Desses porta-vozes de movimento neocolonial, de valorização de uma história idealizada, e por aí vai, ou aqueles que vão buscar, né, diante de uma nova linguagem, particularmente do moderno, e especialmente das vanguardas artísticas que estavam acontecendo no Brasil, dar um toque de brasilidade, que é o que o Lúcio Costa fez, né? Ele juntou um pouco o Gilberto Freire com o Le Corbusier, né, na arquitetura dele, né? Mas o neocolonial era exatamente essa tentativa de dar um toque de brasilidade também. Sim, mas na verdade era um repertório estilístico, que era a discussão era que as cidades brasileiras tinham feições europeias. Eles queriam que as feições brasileiras tivessem a feição brasileira. Então só muda o repertório. Em vez da temática eclética ser as ordens arquitetônicas, né, europeias e tal, passa a ser o repertório colonial. Então, Ney, mas é que a gente olha isso a partir de uma escola de arquitetura moderna que vai se tornar hegemônica. Então, você coloca essas pessoas como epígono, e os que se opuseram como retrógrados. É essa questão que eu estou achando que é muito discutível, né? Mas na época
São Paulo, a mesma coisa, né? Por exemplo, ao Teatro Municipal, você tinha a entrada do pessoal São Paulo você não tem uma academia, né? Mas o Freitas Vale era um local que reunia muito dessa intelectualidade. Por exemplo, você tinha um ambiente cultural extremamente elaborado em alguns lugares no centro que o pessoal se encontrava, né? Alguns dos modernistas até passaram por esses lugares. O Oswald, que vai bater na exposição da Tarsila, exatamente qual que é a crítica do Oswald da primeira exposição, desculpe, da Anitta, é que ela estava copiando mais um estilo estrangeiro. Para ele, o Almeida Júnior era o cara que estava pintando a cor brasileira, né? Ele estava dando uma forma à cor brasileira. E o que ele acha que a Anitta está fazendo é trazer um estilo americano sem vínculo com as nossas discussões. Está, mais uma vez, importando uma novidade. Essa é a crítica que o Monteiro Lobato faz à Anitta. E, no entanto, depois ele vai, inclusive, apoiar algumas coisas dos modernistas na década de 20. Né? Então, a gente tem uma questão aí que eu acho que a gente... por exemplo, Cristiano Stocker das Neves, dizer que ele seria um reacionário, que o Warchavchik seria um progressista, são categorias que eu teria que pensar muito, né, para aceitá-las. Eu acredito que... Hã? Não me permite o juízo de valor, não é meu. Isso foi discussão da época. Pois é. Tanto é que o José Mariano Filho chamava o Lúcio Costa de agente do sionismo internacional. Isso pois é. Em artigos. E em São Paulo, os ataques eram também tão apaixonantes quanto eram do Rio de Janeiro. Então, assim, existia essa troca de acusação. Por isso que o problema é que o Cristiano Stocker das Neves, o Albuquerque, né, eles eram arquitetos com uma produção importante, uma discussão da cidade, enfim, estava acontecendo coisas que foram apagadas, né, a partir de que você tem a vitória ideológica de dessas correntes. Né? O que me parece mais interessante é recuperar os termos do debate. E o debate envolvia caricatura, envolvia debate público no jornal, um indo lá e falar do outro, como agora começa a acontecer na política, mas isso estava mais no âmbito da cultura, né? E das questões da cidade. Mas cabe também ressaltar que o modernismo brasileiro, particularmente nessa primeira fase, ele é muito diferente do que vai acontecer na Europa. Se a Europa propunha uma ruptura com a história, aqui no Brasil não, propunha uma apropriação dessa história, né? E remontar isso com uma outra tonalidade. E que nos anos 50 vai ser visto como retrógrado. Exato. O Lúcio Costa... Fala, Luciana. Quando a Anitta começou a ser, digamos assim, criticada, né, nos jornais, por causa do Monteiro Lobato, logo depois disso, já em 1933, acontece... Quer dizer, aqui já começam a falar que era uma arte doentia. Eu li alguns trechos de jornais da época, tem um artigo, não sei agora de qual era o nome do autor, que vai colocando trechos, né? Mas, mais tarde, na Europa tem a questão da arte degenerada, né? Que o Hitler faz todo aquele banzé lá na Alemanha, organiza 2 exposições simultâneas, uma na mesma rua, uma de frente para a outra, para ridicularizar e chamar de doentia a arte moderna. Aqui no Brasil também houve esse tipo de, digamos assim, uma certa perseguição. Começa com a Anitta lá no comecinho do século XX, mas em 1933 o arquiteto Lúcio Costa, eu li que ele era professor no Instituto Paulista, né? Deixa eu ver, Instituto Paulista de Arquitetura. Ele foi, inclusive, demitido, foi mandado embora, porque ele queria introduzir algumas... Não, isso é no Rio. Era o que o Ney estava falando antes. Ah, tá. Então, ele queria introduzir algumas novas ideias e também não gostaram. Então, a gente nota que teve muita recusa. Mas isso sempre que vem o novo, tem essa recusa, não é? Claro, claro. Mas o que eu estou dizendo é que essa é uma historiografia que vai pegar, como fez o Pevsner, o Gideon, que foram muito criticados e ainda hoje são, apesar de serem livros muito importantes,
né? Depois, posteriormente foram, ele vai criar a origem desse movimento moderno, se independizando do contexto social em que ele se coloca, né? E desprezando outras manifestações, né? Esses juízos de valor, eles são juízos de valor engajados, mas eu não acho que eles sirvam para uma compreensão das forças que estavam em jogo, das representações que estavam em jogo ali. Essa questão que eu estou colocando, né? Em outras palavras, né? Bom, primeiro que a mudança do modernismo, era isso que eu ia ler aqui, eu vou ler só isso daqui e voltamos a esse ponto, né? Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas modernos em selvagem, real, feio, grotesco, anguloso e desinteressante, tão incapaz muscularmente de arrancar uma palmeira como incapaz moralmente de amar Ceci. E aí ele vai falar, o indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocar de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido à testa. A ocara virou rancho de sapé, o tacape afilou, criou gatilho, deitou o ouvido e hoje é espingarda trouxada. O boré descaiu lamentavelmente para o pio de Inambu, a tanga acendeu a camisa aberta no peito. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que essa elite intelectual brasileira, um afã de construir um ícone brasileiro, eles estão indo buscar esses ícones relativamente periféricos exatamente a esse ambiente em que eles estão discutindo as coisas. Então, o caboclo ele não participa dessas discussões. De repente, ao lugar do índio, agora, vão buscar o caboclo como representação do Brasil. Como é que isso acontecia? Por exemplo, nas peças de teatro, em que é muito comum chegar alguém do interior, na grande cidade, e acontecia uma série de eventos. São belíssimas as peças, né? Mas era uma ironia que se fazia. E a partir disso se mostravam as críticas dessa sociedade que está posta aí, né? Nesse momento, a discussão do que é ser brasileiro, ela começa a se opor, portanto, a alguns elementos do estrangeiro, buscar alguns elementos de nacionalidade. Quando os modernistas surgem, quando essa vanguarda modernista surge, ela surge já no esteio de uma cidade mais industrial, né, e de uma cidade muito conectada com a Europa. Eles não encontram, esses jovens, as respostas na tradição e vão buscar, então, as rupturas que estão na Europa, né? O que me parece interessante é que há um modular dessas forças simbólicas nesses debates, mas há um passar de bastão também nesses debates, não se inventa isso do nada, né? Quando eles surgem, eles são um grupo pequeno, né? O que são a Semana de Arte Moderna? É claro que ela tinha que escandalizar, é claro que ela tinha que chocar, ela foi feita para isso, né? Uma forma de... como é que fala? Colocar nesse ambiente, de reclamar desse ambiente, de questionar esse ambiente. Mas ela é feita no Teatro Municipal. Portanto, ela não é feita à revelia dessa elite, né? Tanto é que esse fluxo Europa-Brasil está constante, de todos eles. Todos vão e voltam, sobretudo para Paris, né? Essa que é um pouco a questão. Mas eles são absolutamente minoritários, e assim vão continuar ao longo da década de 20, e aos poucos eles vão ganhando essas representações, elas vão cabendo melhor nas representações do que se espera de um Brasil moderno. Mas isso é lento. Isso é lento e é dolorido, de certa forma, né? Querem continuar rebatendo? Vocês que sabem. Eu tô colocando uma posição crítica. Veja, eu não estou dizendo que eu não acho interessante o modernismo, que ele não foi válido. Eu estou dizendo que há uma hipervalorização dessa manifestação, como se ela tivesse uma autonomia maior do que o que ela tem de fato, né? Mas isso não tira de forma alguma o valor. Mas é claro que vocês têm todo o direito de discordar,
e de problematizar isso. Bem, então vamos em frente, né? Essas representações do Brasil, isso aqui é uma gravura do Rugendas, né? Do álbum pitoresco do Rugendas, aquele que vai se difundir lá pela Europa a partir de 1830, né? Mas veja, muitos dos elementos da representação dos ícones de brasilidade, como você teria o céu iluminado aqui, as montanhas ao fundo, eu tampei um pouco aqui, a jangada, né? A negra, os cactos, as palmeiras, são uma série de elementos, as casas modestas, são uma série de elementos, não são os únicos que vão ser representados, mas são uma série de elementos, junto com a floresta, junto com uma série de outras coisas que a gente já viu, que vão compondo essa representação do que seja o Brasil, que não exclui os palacetes e essas coisas todas, como a gente viu no próprio Dom Pedro se representando no meio de paisagens tropicais. Quando a gente chega no modernismo, esse material ele dá um vetor criativo muito forte para essas pessoas, que vão reinterpretar isso à luz das vanguardas europeias e, no caso, basicamente das vanguardas europeias. Então, essa Índia da Anitta, que você tem a Vitória Régia, a montanha, a bananeira, a palmeira, o cactus e mais uma série de coisas, um lagarto aqui, né? Você tem uma série de ícones que vêm sendo usados com as mais diversas representações artísticas, as mais diversas linguagens, para dar a força do que é nosso. O que é o chocante nesse momento é que ela reinterpreta esses ícones a partir de uma linguagem das vanguardas europeias. Ela dá um salto em relação aos debates acadêmicos de como se deveria representar o brasileiro. Ela usa, a Anitta talvez não fosse programático, mas os que vêm na sequência são altamente programáticos. Ela vai usar essa forma plástica de representar, ela vai se tornar um mote forte da vanguarda. Ou seja, há uma reinterpretação dessas tradições. O Nicolau, na minha banca de mestrado, eu tratava um pouco dessas questões, e ele vai colocar que não se podia esquecer os vínculos que tem essa vanguarda com a elite cafeicultora, a elite de paulistas que remonta ao longo de proprietários de terra, de grandes proprietários de terra, que também estão investindo o dinheiro na capital. Paulo Prado é um desses camaradas avançados do ponto de vista da simpatia com as vanguardas, né? Mas há muita discussão cultural na cidade de São Paulo nesse momento. Então, essa reinterpretação, esse olhar para trás, para a fazenda, esse olhar para trás, para o nativo, ele entra no modernismo brasileiro como um programa de desenvolvimento, um programa moderno, um programa que atualiza com a linguagem, que atualiza com os debates que estão comovendo o mundo inteiro e dá uma resposta brasileira para essa condição. A gente vai ver um pouco mais disso daqui para frente, mas eu já vou antecipar uma questão, é que esse olhar para o primitivo, entendam o modo como eu estou usando essa palavra nesse momento, esse olhar para o primitivo é também próprio dessa vanguarda europeia, sobretudo à medida que você entra pelo século XX, não só, mas no século XX, com os dadaístas, os românticos já tinham feito um pouco isso. Esse olhar para o que é considerado primitivo passa a ser visto também com os avanços da psicanálise como algo que você remonta a essas forças vitais, criativas, enfim, há um ponto à vanguarda também por aí, com o surrealismo mais especificamente.
Ou seja, esse onírico que permite você fazer essa síntese. Eu vou entrar um pouquinho nesse ambiente de São Paulo, sem falar muito rapidamente, para se ter uma ideia do que era o crescimento de São Paulo nesse momento. Aqui em 1872, 30 mil habitantes, em 90, 60 mil habitantes. Aqui a gente está perto dessa data aqui. Então, você vê que já tem as ferrovias sendo implantadas, né? Não temos as represas ainda, e temos esse núcleo, basicamente, muito próximo do que a gente chama de triângulo histórico, né? Quando a gente vai a 1905, com 240 mil habitantes, sobretudo com a imigração, São Paulo teve uma mudança na sua estrutura física imensa, que tem a ver com a sua estrutura econômica. Essa mudança não é uma estrutura física da cidade, pura e simplesmente, mas é uma concentração de capitais que vão se movendo também para a indústria, capitais que estão na fazenda, financiamento, gestão, uma série de coisas que vão se movendo para a industrialização. Tanto que, quando você chega em 30, aqui é 40, né? Mas em 30 você está com 900 mil habitantes, a cidade de São Paulo está empatando com o Rio de Janeiro em termos de população. É um crescimento gigantesco. Você passar em tão pouco tempo daqui para cá, é um crescimento gigantesco. Essas instituições estão sendo aparelhadas, né? Essa elite paulistana, ligada primeiro à fazenda e depois aos capitais urbanos, ela vai aparelhando com a construção de escolas técnicas, de instituições científicas, que já começa a ter uma preocupação por aí, e que, a partir da década de 20, 30, principalmente, vai se tornar mais forte ainda. Ou seja, é um projeto de desenvolvimento do Estado, de modernização desse Estado. As suas estruturas políticas, elas são bastante arcaicas, se você quiser usar essa palavra, no sentido que elas estão calcadas em cima dessa elite que tem a riqueza vindo da produção rural, fundamentalmente, mas há um projeto de modernização, o comércio, essa centralidade de São Paulo, que vai formar um grande eixo, vão criando as estruturas para essa modernização. Então, a ideia de modernidade, não estou falando de modernismo agora, mas a ideia de uma modernidade, de uma modernização, ela vem já desde o final do Império e entra nessa Primeira República nas mãos dessa elite, dessa intelectualidade toda. É nesse ambiente que os modernistas, propriamente paulistanos, vão dar esse salto, vão fazer essa síntese extraordinária, criativa, mas não é desvinculada de todo um conjunto outro de relações, né? Que a gente vê aqui também, olha, como se dá esse crescimento da cidade de São Paulo, né? Isso aqui é o núcleo histórico, e isso aqui eram chácaras ao redor. Isso aqui é uma imagem bem conhecida, você tem aquele núcleo original da cidade, né? Você tem um conjunto de chácaras, são essas chácaras que vão sendo parceladas para promover esse crescimento que a gente está vendo aqui. E, nas décadas seguintes, continua ainda sendo assim, né? O Tarifa ele fez um estudo sobre os climas urbanos da cidade de São Paulo, em que ele mostra, olhando a cidade hoje, e uma suposição de como seriam os climas anteriormente, nesse momento aqui, a mudança e a fragmentação de padrões climáticos que você teria atualmente na cidade de São Paulo, alteradas por esses processos de urbanização que a gente está vendo. Ora, a urbanização de São Paulo, ela não se dá faltaria pintar São Paulo aqui, mas ela não está aparecendo, né? Ela não se dá, ela se dá fortemente na segunda metade do século, com a vinda do XIX, com a vinda do café pelo Vale do Paraíba, passando por Campinas, em direção ao interior do estado. Na década de 20, isso está basicamente devastado. Basicamente devastado, pelo menos diante dos padrões originais. Claro que, olhando hoje, ainda seria um paraíso, né?
essa mancha aqui é praticamente o que sobrou ainda hoje, mas muito alterado, muito degradado, né? Tanto que aqui você vai ter, nesse momento de 20, 30 em diante, sobretudo 40, você vai ter o que eles vão chamar de marcha para o oeste, vão estudar, vai chegar aqui até o Rio Paraná. Então, a cidade de São Paulo ela está articulada num grande complexo regional, nesse processo de mudanças em que a população passa de 28 mil para 47 mil, 60 mil, 240 mil. Você passar 210 mil habitantes em 30 anos é uma loucura. Você imaginar que nos próximos 30 anos vai beirar 1 milhão de habitantes, então você vê que as questões urbanas vão começar a ressaltar e as desigualdades urbanas vão começar a ressaltar enormemente nessa estrutura que está se formando, e isso vai também demandar novos projetos dessa elite para a cidade. No caso, aqui é o Clube de Regatas Tietê, que até os anos 40, no mínimo, talvez, acho que 50, o pessoal ainda usava o rio nessas coisas. E aqui, essa imagem aqui, ela é muito interessante. Aqui é onde é hoje a Avenida Paulista. Aí, em 1890, ela é aberta dessa forma, no topo da cidade. Ela estaria por aqui nesse mapa, ó. Ela é isolada, aberta e isolada, com poucas casas, uma boa urbanização, e logo a cidade vai ocupar esse restante todo de terreno, que era isso aqui, ó. Ela vai passar aqui a Avenida Paulista, né? Ainda não está ocupada, ela vai passar em direção aos jardins, feito pelo Barry Parker, né? Que trabalhou com a origem da cidade de Jardins Inglesas aqui. Então, esses fluxos estão acontecendo. É exatamente o momento em que você tem o capital inglês, canadense, enfim, entrando em associação com empresários brasileiros para gerar uma série de infraestruturas do bonde, da iluminação, de uma série de coisas. A própria fábrica de cimento Perus, que vai surgir aqui na borda da... Eu digo Perus porque a gente trabalha muito nessa região, mas que surge aqui na borda dessa expansão da estação de ferro para o interior, né? A estação de Perus está aqui, né? A estação de Perus é uma dessas primeiras que é feita. Depois aquilo vai em direção a Jundiaí. Mas aqui surge uma fábrica de cimento no final dos anos 20, segunda metade dos anos 20, para gerar essa produção de cimento, que até então era importado, era feito em pequenas coisas, é feito em escala para produzir cimento para essa urbanização da cidade de São Paulo. Então, é nesse sentido que... e aqui um ambiente dessa cidade, dessa modernidade. Eu não tenho a data disso aqui, mas vocês veem o trem, né? Desculpe, o bonde, né? Iluminação pública, né? Muito comércio na área central, as calçadas já não bastam, há um grande afluxo de pessoas nessa área central, a propaganda em muitos cantos, e aqui, de novo, esse mapa da expansão de São Paulo. Área urbanizada até 29 e aqui vai ser urbanizada até 49. Quer dizer, já começa a ter aqui, então a gente vai começar a ver essa cara da cidade de São Paulo que a gente conhece. Tá certo? Aqui o Martinelli, o Parque Dom Pedro, né? E essa estrutura urbana da cidade de São Paulo. Muitos desses elementos dessa cidade que a gente está vendo aqui ainda hoje estão presentes lá em São Paulo. Não só na sua estrutura urbana, alguns elementos da sua estrutura viária. Aqui você tinha... Vai ser difícil eu conseguir ver por aqui. Depois eu tenho uma outra foto que mostra melhor. Aqui, olha, o crescimento da população da cidade. É nesse contexto que os modernistas encontram a necessidade, na sua formação. Você não tem uma academia imperial de belas artes aqui em São Paulo. Isso aqui está sendo patrocinado por essa própria elite, que vai para a Europa estudar nas galerias, nos ateliês independentes, uma série de coisas. E esses modernistas que vão, esses jovens talentosos,
que vão se identificar com essa vanguarda europeia. Mas eles encontram respaldo nesse contexto urbano. Muito diferente, inclusive, do que está no Rio de Janeiro. Né? Exigindo depois a necessidade, então, de surgir a ideia de planejamento urbano, uma série de coisas que precisaríamos falar, o plano do Prestes Maia e do Ulloa Sintra, que é um marco nessas questões. Né? E que hoje a gente faz muitas críticas no sentido de que ele colocou um modelo rodoviarista. Veja, 1929, 30, 27, 30, quando essas discussões estão acontecendo, um modelo rodoviarista. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver o plano do Prestes Maia. Não? É muito interessante o projeto. Depois ele vai ser prefeito e vai implantar algumas coisas. Mas o projeto é muito interessante. Ele vai discutindo todas as correntes urbanísticas que estavam da virada do século, um pouquinho antes, para aquele momento em que ele está. Quer dizer, ele se mostra atualizado com todas as discussões urbanísticas. Claro que ele faz essas opções que ele está pondo aí, mas ele tem ainda um mérito de tentar, pelo menos no plano, pensar a forma da cidade não desvinculada do plano, ter um desenho de paisagem e ter um projeto de espaços livres, porque, é claro, vinha da inspiração do Plano de Paris. Né? É claro que o desprezo que se faz por algumas coisas sanitaristas, como o debate com o Saturnino de Brito, ou o não pensar no metrô, que é descartado, é considerado, mas descartado, é um grave problema para essa estrutura urbana que está se desenhando aí. Mas esse plano ele tinha uma visão teórica interessante, bem interessante, né? E que levava em conta mesmo a própria configuração da paisagem, uma configuração cênica, não é o que a gente faria hoje, é óbvio, de certa forma está acontecendo hoje ainda em São Paulo, muita coisa do gênero, mas essa tentativa de criar uma ideia de cidade. É óbvio que quando ele implanta isso na década de 30, ele não implanta plenamente todas essas ideias. É a coisa mais rodoviarista mesmo que vai emperrar, mas nenhuma consideração pelo patrimônio. Não é uma questão nesse momento. O patrimônio é visto por uma boa parte dessa elite como sinal de atraso, embora essa mesma elite celebre o colonial e o retorno ao passado como um símbolo identitário. É muito sintomático que, nesse momento, o primeiro anel dele, ele vá... a primeira rótula que ele vai fazer vai destruir a Casa de Câmara e Cadeia da cidade de São Paulo. Então, a cidade ela está num processo de mudança muito grande nesse contexto do modernismo. Então, esse modernismo artístico, cultural, que também está na forma no modo de convívio, numa série de outras coisas, ele não é desvinculado realmente de uma mudança substancial nesse ambiente. E, no entanto, tem ainda essa marca do agrário. O próprio Paulo Prado, que vocês leram o texto, que viaja com os modernistas a Paris, como a gente já viu na última aula, uma breve citação de que ele estava indo para lá, e que ele vai viajar com o Blaise Cendrars quando ele vem para o Brasil. Ele é um camarada que vem das fazendas. Né? A interpretação que o Cordeiro vai fazer é que o peso, e que o Nicolau também fez na arguição do meu mestrado, é que o peso dessa elite que vem das fazendas, dessas grandes propriedades que agora começam a trabalhar com trabalho assalariado e tal, e que têm o investimento na capital, são eles também que estão dialogando com esses modernistas. Aí também esse retorno intelectual ao passado. Ou seja, você tem que criar, na construção dessa identidade, como vinha sendo feito desde o Império, um liame no qual essa modernidade ela seja uma modernidade brasileira. E o que é ser brasileiro num país que, como o Ney lembrou agora, está comemorando o seu primeiro centenário de independência, 22.
né? Então, esse que é o problema no qual a gente tem que fazer, então, depois as análises estéticas, as opções que os modernistas vão fazendo. Mas eu acho que desconsiderar o ambiente cultural mais amplo em que eles se inserem é um problema, por mais que seja essa tradição que vai vingar século afora, e que a gente tem que compreender. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, um camarada importante para a Faculdade de Arquitetura da USP, onde esse curso é dado, era o Anhaya Mello. O Anhaya Mello, mais ou menos na época que o Prestes Maia está fazendo o plano, ele tinha um livrinho que eu doei, eu tinha o livrinho, tinha comprado, e eu doei depois para uma biblioteca, mas era um livrinho que ele discutia o urbanismo. Era muito interessante, porque tinha tudo, inclusive lendo com os ingleses, o Anhaya Mello, por colar com os ingleses, com o urbanismo inglês, que vem de uma tradição talvez do Camilo Cid, da Cidade de Jardins, do Unwin e do Parker. O Unwin tem um livro belíssimo sobre cidades. Não é? Vai dar no Townscape na década de 50. O Anhaya Mello está se identificando com isso e vai se identificar fortemente aí também com o paisagismo. Mas a arquitetura que o Anhaya Mello faz, que é um camarada importante para a construção da Faculdade de Arquitetura de São Paulo, e que vai, inclusive, defender essa questão do urbanismo como um elemento fundamental da faculdade, e também o paisagismo, segundo um dos depoimentos que eu obtive de professores mais antigos, teria ele convidado o Artigas, eu não tenho isso confirmado, né, foi um depoimento que eu recebi, e convidado o Cardoso, o Robert Coelho Cardoso, para dar aula de paisagismo. Obviamente, os dois não se entenderam, né? Mas ele tinha essa visão da arquitetura. Mas a arquitetura que ele faz, para quem quiser ver uma arquitetura do Anhaya Mello, é o Colégio São Luís, ali na Avenida Paulista, aquela capela é do Anhaya Mello. É altamente tradicional em relação ao moderno, né? Então, esse ambiente cultural, ele não está encerrado, ele está cheio de vitalidades e de contradições. Alguma dúvida até aí, alguma questão? Porque aí eu vou poder entrar mais propriamente na discussão artística, mas eu queria reinserir, recuperar essa questão da modernidade europeia, essa questão dessa cidade de São Paulo, que é em si altamente moderna. Vamos lembrar que o edifício Martinelli era um edifício altamente moderno, né? Com elevadores, comunicação interna, né? Construído ao longo de toda a década de 20, que inaugura, também falando um pouco de memória, o último andar lá tem um luminoso que é inaugurado pelo telégrafo, né? O cara não é ligado lá, é através do telégrafo que é ligado. Quer dizer, são movimentos, a própria arrojo de construir aquele prédio, ele é embargado, ele vai tendo que provar que ele pode construir na várzea um prédio tão alto como aquele, né? Então, todo esse arrojo, no entanto, ele sob muitos pontos de vista, inclusive multifuncional, uma série de coisas, moderno, nessa cidade moderna, mas como arquitetura ele não é moderno. As paredes são grossas, são fechadas, enfim, é um conjunto de coisas. É nesse contexto que esses debates se dão e que a gente não pode perder. É um pouco isso. O Santa Helena, que vai tombar mais para frente, né? Que vai ter os sindicatos e que aquele pessoal da família artística paulista vai se reunir. Era um prédio que tinha muitos sindicatos, muitas coisas assim, tinha cinema, tinha muita coisa ali na Praça da Sé, na velha Praça da Sé, né? Não essa que a gente tem agora. Dividir a Praça da Sé. Há momento em que na Praça da Sé, que era um espaço político da cidade, há um caso de pessoal dos sindicatos descer e entrar em confronto com os integralistas em plena Praça da Sé, antiga Praça da Sé, né? Praça da Sé, antiga Praça da Sé, para nós, dos anos 70, porque naquele momento da década de 30, a Praça da Sé era novíssima, porque o que você tinha até 1911 era a Sé colonial de taipa,
e um monte de quarteirão. Tudo isso é derrubado para construir, no final de uma grande praça, a sé neocolonial do Maxwell, né? E que estaria à altura da cidade de São Paulo, uma sé à altura da cidade de São Paulo, que vai levar décadas sendo construídas, e que vai ser tombada pelo trabalho de uma aluna minha, agora, neste século, né? Depois eu conto um episódio interessante, coitada, a menina passou apertos por causa disso, e criando esses espaços, né, dessa vida, são estacionamentos, são grandes coisas mesmo. Do lado de lá, do Santa Helena, que dividia a Praça da Sé, eu vou mostrar isso. Derrubam um quarteirão inteiro para fazer um grande terminal de ônibus para a Zona Leste, né? Aí pelas épocas das obras do Prestes Maia. E do outro lado do vale, você tem toda a urbanização a partir da década de 10 do Vale. Você tem na primeira década inteirinha do século, você constrói o Teatro Municipal de São Paulo, moderníssimo, para receber companhias as mais que estavam em tour por Rio de Janeiro, Buenos Aires, passavam por São Paulo, com os espetáculos mais importantes daquele momento. Então, um espetáculo moderníssimo, mas acadêmico, ele é tradicional na sua arquitetura até a última gota de sangue, né? Que tem ali. Então, essa ambiência é muito interessante. 10 anos depois da sua inauguração, a Semana de Arte Moderna acontece ali. Então, nesse período, né, que você vai ter também a urbanização do Vale do Anhangabaú e o desejo de urbanizar o Vale do Carmo, do outro lado, onde vai surgir o Parque Dom Pedro, só depois, em direção aos anos 20. Eu estou imaginando que quem não é de São Paulo talvez tenha um pouco de dificuldade de se localizar nesses lugares todos que eu estou mostrando, né? Mas, enfim, essa história, ela é a história dessa modernidade. É essa modernidade que anima a cidade de São Paulo. E é essa modernidade que vai começar a ter o impulso criativo de um novo projeto de brasilidade e uma discussão política dessa brasilidade que se renova a partir daí. Também está acontecendo. Tudo bem até aí? Ou não tudo bem? Vocês entenderam qual é a objeção que eu estou fazendo, né? Ao modo como você vai relatar a questão dos modernistas? Eles ficam como se fossem um grupo isolado, e eram geniais, certamente, né? Basta ler, ver o que eles fizeram, mas não eram as únicas pessoas geniais daquele momento, porque as outras tinham projetos diferentes, que a gente considera hoje retrógrados, mas que naquele momento estavam também discutindo. O Alexandre Albuquerque estava discutindo o desenho da cidade, dentro do repertório que ele tinha, coisa que os modernistas não ousaram fazer. Vai levar muito tempo para que surja em São Paulo uma discussão moderna da cidade, realmente. Deu para entender qual é a questão que eu estou colocando? Eu tenho mais algumas coisas. Eu tenho aqui uma imagem da Praça da Sé, para quem não é de São Paulo, mas eu queria ver se essa primeira parte está assimilada, se tem questões, dúvidas, perguntas, divergências, enfim, todas essas coisas saudáveis numa aula. Tudo bem? Vocês, deixa eu só ver uma coisa. Só um minutinho.
Bem, eu tenho muitos slides ainda para fazer, e essa parte da cidade, antes de entrar na parte mais artística, vocês podem esperar um pouquinho mais do intervalo, ou é um momento que precisa do intervalo, ou dá para esperar mais alguns slides, só para eu exemplificar uma imagem, tá bom? Só para eu exemplificar pelo menos a Praça da Sé. Depois a gente entra, faz um intervalo, porque eu sei que foi muita quantidade de coisa para pensar, mas isso aqui, olha, é a Praça da Sé. Aqui é a antiga Sé, né? Antiga Sé. Aqui era a Casa de Câmara e Cadeia, né? Então, você vindo para cá, você vai dar no Vale do Anhangabaú, que depois de 1910 vai ser reurbanizado com o projeto do Boulevard. Essa história da modernidade é bem interessante, porque também são representações da cidade que estão em jogo. Quando você fala, eu vou destruir uma catedral colonial, porque ela é acanhada, porque ela não comporta mais o tamanho da cidade de São Paulo, uma cidade que tinha procissões pela catedral até esse momento, né? Como é que vai ser? Isso é uma representação, quando você vai reurbanizar o Vale do Anhangabaú e chama um paisagista francês para fazer um plano para a cidade de São Paulo, e ele bola dois parques, o Parque do Anhangabaú e o parque que vai ser o Dom Pedro, o Parque do Carmo, que tem um pouco a ver com a história da urbanização francesa posta em pequena escala aqui, né? Ou quando no Rio fazem uma Avenida Rio Branco, né? E as orlas da praia, aquelas beira-mar toda. Tudo isso são representações da cidade que são altamente elaboradas, que pressupõem uma capacidade de intervenção e de gestão, que pressupõem um aparelho público capaz de fazer isso. No caso do Rio, tem uma tradição paisagística já para fazer esses desenhos, é importante, né? E, no caso de São Paulo, isso pressupõe já o recurso e um acervo técnico de profissionais para poder fazer essa transformação. Então, no caso da Catedral da Sé, o que vai ser demolido quem não conhece São Paulo, não adianta perguntar nada, mas quem conhece São Paulo se localiza aqui, onde eu estou colocando. A Sé Nova, esse desenho aqui laranjinho, ó. Isso aqui é a Sé Nova. Tá? O que vai ser demolido? Vai ser demolido tudo isso daqui é demolido e é construída, então, a nova Sé aqui. Esse é o espaço que é aberto para a construção da nova Sé, né? E que logo vai ser um local que vai ter muitos estacionamentos de táxis, de veículos e tal. Esse aqui é o edifício Santa Helena que eu contava para vocês, né? E aqui está a Casa de Câmara e Cadeia, né? Depois, eu não trouxe todos, eu tenho uma mapinha certinho, inclusive está publicado, né, dessas transformações e muitas outras coisas. Eu só trouxe algo que pudesse dar esse ambiente no qual essa transformação se dá. Depois vai se destruir esse quarteirão aqui, vai se formar um terminal de ônibus para ir para a Zona Leste, né? E também vai se destruir todo esse conjunto aqui, são igrejas coloniais, né, de taipa, tudo isso aqui vai ser destruído pelo Prestes Maia para ele formar a rótula, o primeiro anel periférico da cidade que ele havia bolado naquele plano, né? E aqui vai surgir a praça, vai surgir depois o viaduto aqui que vai passar, eu apontando lá em vez de usar o mouse, surgir aqui o viaduto que vai passar aqui, vai se construir para cá a atual Câmara Municipal da cidade. Esse espaço que o Prestes Maia de circulação abriu aqui era tão amplo que nos anos, acho que foi nos anos 80, se não me engano, a EMURB fez a Praça João Mendes aqui, que é um grande calçadão que está lá hoje ainda. Professor, o Largo São Francisco está por aqui, não está? Tá, o Largo São Francisco, ó, cadê? Não aparece aqui, né? Ele está mais para cá. Tá.
Ele não está nesse desenho. Seria o próximo quarteirão para a esquerda, assim, né? Ele vai descendo para cá. Tá. Tá? Ele não aparece nesse desenho. Bem, então o Prestes Maia começa a construir isso aqui. Ele não vai fazer só isso, ele vai abrir avenida, essas avenidas radiais, como a 9 de Julho é uma delas, né? As próprias marginais estão pensadas no plano e nos anos 60 vão estar em construção. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Eu já nem lembro que mapas eu coloquei. Não, eu não coloquei. Eu tirei muita coisa que teria se eu tivesse posto... Aqui você vê, né? Olha, vamos ver se a gente consegue localizar aqui. Aqui é o Parque Dom Pedro. Fica muito pequenininho, né? Cadê? Você fica por aqui, ó. Mas não vai adiantar. Não vai dar para mostrar e ver isso. Por que o interesse no São Francisco, especificamente? Não é só para me localizar para se mesmo. localizar. Tá. Aqui é o pátio do colégio, ó. Uhum. Você vê que esse pátio do colégio tem uma forma que não é a que está lá. Aqui vão ser os prédios do Ramos de Azevedo. Sim. Bem, então é essa cidade de São Paulo, é essa cidade que começa a celebrar também a sua modernidade nesse contato com essas últimas experiências europeias, sempre nesse contato com a Europa. É num rio que não é este que eu estou mostrando São Paulo, que o Miró vem, só que um rio aí já muito mais imperial, uma cidade muito diferente dessa daqui, aquela beleza da Bahia, e imperial mesmo, com estruturas, instituições já sólidas de muito tempo para nós, claro, e que ele vai se encantar com aqueles lançamentos da Casa Edson, com aquelas músicas, com os diversos ritmos brasileiros, para fazer aquela composição que a gente viu lá. E que Tarsila, Oswald, essa turma vão se encontrar com exatamente esse pessoal na Europa, como a gente viu a semana passada. Tudo bem? Fala, Bia. Mais até por curiosidade, né, nesse mapinha que você tem aí, onde seria a Praça Clóvis no período em que ela era bem distinta da Praça da Sé? Aqui. Entre a Praça da... Aqui, ó, vai ser a Praça da Sé, tá? Esse vazio que está aqui aberto para a construção da Sé ali no fundo. É uma pena eu não ter trazido essas imagens, né? Vai se formar essa Sé, aqui é o finzinho dela. Aqui à sua esquerda está esse prédio. Aqui atrás vai ser aberta a praça, que é essa daqui, ó. Então, esse é o quarteirão todo. Tudo isso aqui vai ser depois destruído. Tudo isso aqui, aliás, desculpe, vai ser destruído pelo metrô para fazer a Praça da Sé que a gente conhece. Nos anos 70, tudo isso aqui vem abaixo. Desculpe, tudo isso aqui vem abaixo para fazer a Praça da Sé que a gente conhece. Entendeu? E só por curiosidade, você sabe por que a Praça Clóvis continua existindo? Por que não teve uma opção por transformar tudo em Praça da Sé, mas manter os dois nomes mesmo que unificado? Porque é tudo uma coisa só. Se bem que no projeto da Praça da Sé, vocês veem, aqui é aquela base toda de floreiras que está posta aqui, né? Sabe onde era a Praça Clóvis? E nesse trecho aqui, você tem aquelas lajes com as floreiras. São, se não me engano, 3 lajes em níveis diferentes do metrô, que se desviam da Sé, né, e que são feitas aqui. Então, elas são recompostas de uma forma totalmente autônoma à Praça da Sé. Né? Não criando um grande espaço que teria uma conotação cívica, porque a Praça da Sé, você vê as diretas, elas vão ser celebradas aqui, como alguma coisa em Anhangabaú também vai se prestar depois alguma coisa do gênero. Mas a Praça da Sé era um local de força política, né? Pela própria representação da Sé, como algo que se coloca além do arbítrio, por exemplo. Né? E nos anos 70, a Sé vai ser exatamente isso, né? Com a Comissão de Justiça e Paz. Mas aqui, olha, eles mantêm o desenho.
é estranho, né? Porque mesmo com as lajes em níveis, primeiro que você talvez pudesse ter dado outro desenho. Você poderia ter criado um outro projeto, né? E essa é uma crítica que se faz muito, inclusive de natureza ideológica, que se faz muito nesse projeto da Praça da Sé. Ela é identificada por ser no regime militar, ter sido intencionalmente feito esse projeto para impedir as aglomerações, exatamente, né? Mas não sei se existe alguma evidência mais objetiva, mas que há, de fato, uma segmentação grande, há. E o paisagismo que é feito aqui lembra muito alguns paisagistas que estavam sendo feitos nos Estados Unidos. O arquiteto de referência é o Dan Keeley, para quem quiser ver mais sobre isso. Tá? Só que o contexto é totalmente outro. Às vezes, o projeto Dan Keeley é um topo de um museu, de um edifício, né? Mas muitas obras urbanas estavam sendo feitas também em cidades americanas, grandes obras, como aqui a gente vai ter o Minhocão e a Praça Roosevelt, feita exatamente pelo Robert Coelho Cardoso e outros arquitetos. O Cardoso era um paisagista e muito sensível, e que a Praça Roosevelt saiu um projeto muito discutível, né? E, sobretudo, com o tempo, ele se mostrou inviável, né? E aí foi substituído recentemente por essa nova Praça Roosevelt. Mais alguma questão? Tudo bem? Deu para entender esse percurso? Deu sim. Professora, eu só queria falar, aproveitando, né, que está mostrando o centro e tudo mais, que naquela imagem que dá para ver o Martinelli, uma vista, né, de cima, eu me lembrei muito do Banespão, não sei se vocês já visitaram ou não, tem uma exposição muito legal lá, aquela outra, Já passei, né? passou. Aqui. Isso. Tem uma exposição muito legal lá, que é uma vista 360, que mostra a cidade de São Paulo, recriada pelo Vicky Muniz, pelo artista Vicky Muniz. Então, além de dar para... Hoje é Farol Santander, né? Além de dar para subir lá no topo e ver São Paulo de cima, que dá para ver o Parque Dom Pedro, Martinelli muito de perto e muitos outros lugares do centro. Tem essa exposição do Vicky Muniz, né? Enfim, com a técnica dele. É um artista. Então, é muito bacana para quem quiser ir, sei lá, só comentando. Quem não for de São Paulo, que conhecer Você mais. vê, procura o prédio do Banespa aqui, não está, né? Não tá Você vê que ainda. o Martinelli é, de fato, o único prédio alto aqui, né? Tudo isso daqui, na década de 40, vão ser prédios altos. Uhum. 40, 50, puf, surge a imagem desse centro que a gente conhece. Verdade. 30 em diante, né? Na década de 40, você já está chegando ali em Higienópolis. Uhum. A verticalização, se não me falha a memória, acho que é a década de 40, a verticalização está chegando em Higienópolis. Mais algum comentário? Só comentando essa foto, que é um pouco o texto do Paulo Prado, né? Que ele fala boa. que é o momento, né, que São Paulo está prestes a extinguir a sua paisagem original, né? Existem poucos resquícios daquela paisagem, né? Que essa cidade é que vai eliminando e faz até uma exaltação do progresso, né? Como que ele fala aqui, o breve nivelamento inevitável e salutar do progresso terá feito desaparecer dos olhos novos a visão da terra prometida. Foi aqui, nesse momento. Então, esse é um bom momento para começar, bem lembrado, para começar a discutir o Paulo Prado. Né? Se a gente quiser gastar aí mais uns minutos para colocar alguma observação do Paulo Prado, aí ele já entra bem. Não precisamos entrar
na pintura modernista, pessoas com quem ele era muito ligado, né? Ele e outras pessoas dessa elite, né, eram muito ligados, mas de repente esse texto do Paulo Prado, ele mostra também isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Lembra? Essa devastação do Estado. O que era isso daqui? Entre 86, entre 54 e 2020, o que eram essas coisas aqui? Fazendas de café. Claro, tem outras coisas, mas fundamentalmente fazendas de café. Essa destruição que, por exemplo, a gente tem aqui nesse período aqui, 1890, com a Avenida Paulista sendo posta aqui, ó. Isso aqui é uma foto da avenida, de onde vai ser feita a Avenida Paulista. Não era assim ainda, com suas araucárias aqui, né? Então, isso que a gente está vendo aqui, a gente está vendo também nessa cidade, que está se reformando segundo esses novos paradigmas de desenho. Isso é bem interessante para colocar o Paulo Prado agora em discussão com isso. Fala, Ney. Agora, não sei se eu estou exagerando ou não, apesar do texto dele ser um texto bem curto, e é um fragmento do livro que ele escreveu, né, que ele fala um pouco da melancolia do brasileiro, especialmente do paulista, etc. Mas chega a ser um pouco um determinismo geográfico, né? Porque ele vai afirmar, né, que o meio acaba determinando o homem, né? A partir dessa transformação do meio, né, vai modificando o comportamento e o caráter do homem também, né? Vai ter uma sociedade, né? Mas que era um pouco a visão da época também. Agora, a gente precisa ver, sem dúvida, né? É a visão da época. E essa elite está mergulhada no positivismo, né? Mas as teorias da influência do meio são muito antigas, elas vêm da antiguidade. Mas eu também reconheço que dizer que não há nenhuma influência do meio sobre o ser humano seria engraçado, né? Porque, por exemplo, é claro que a questão não é o meio, mas como eu vivi muito entre São Paulo e Niterói, como mais alguém aqui na sala, né? Eu lembro, chegar em Niterói era gozação o tempo inteiro porque eu era paulista, mas ai deles se vinham para cá também. Então, o carioca era isso e o paulista era aquilo. E, nossa, e não tem nada no meio. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que não é nada disso, na real. Essa forma de convívio era diferente, porque você tem uma praia e você não ter uma praia, muda muito a sociabilidade. Muda muito, muda tudo, né? Aquela exposição ao sol, à praia, torna, talvez, ou pelo menos acredito eu que possa ter influência, pelo menos eu notava muito isso, as formas de sociabilidade no Rio de Janeiro eram muito mais abertas do que em São Paulo. Aqui as coisas eram muito mais fechadas. A sensação era bem essa. E eu estou falando anos 70, né? Que é quando eu tenho consciência mínima. Bem, a questão também é a utilização dos termos, né? Porque quando fala determinar, eu acho é algo muito forte, mas talvez condicionar, influenciar, sem dúvida alguma, não tem como não admitir. Porque determinar é algo, sabe, praticamente... É claro, claro. Mas a nossa leitura, o nosso incômodo com esse determinismo, com o determinismo em si, né? Que é realmente uma teoria que desconsiderou a dimensão social. Esse é o problema, né? Mas a gente tem que ver uma outra coisa, que o Paulo Prado, quando escreve isso, ele não está fazendo mais do que um eco de muitos viajantes também. Sim, ou seja, uma ideia... Oi? Ao mesmo tempo que vai pegando o Lévi-Strauss, que faz uma crítica grande em relação a essa urbanização, essa perda dessa identidade colonial indígena da floresta, etc., etc., o Paulo Prado não, ele vai ver como uma coisa inevitável, positiva, o progresso, o desenvolvimento, o crescimento urbano. E assim, aproveite enquanto existe ainda e gravem e pronto, sabe? A vida segue, por aí vai. O Lévi-Strauss também merece um comentário, mas agora, a questão do Paulo Prado, ele está fazendo um eco de muitos viajantes desde o período colonial.
que muita gente, sobretudo quando se abriu para os cientistas, não são poucos, eu mostrei alguns para vocês, que têm uma visão negativa do povo. O povo brasileiro, no caso, o colono, ele é atrasado, ele é supersticioso, ele não sabe trabalhar, e etc, 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 sobretudo indolente, ou causa um grande impacto, desperdiça, e assim por diante. São várias as críticas nesse sentido, mas muitos desses naturalistas e desses intelectuais, muitos diziam, quem que eu trouxe aqui? Acho que foi o Bates, mas tem outros, eu acho que eu trouxe mais alguns aqui. Diziam que essa terra, quando ela se tiver, era uma natureza pródiga, e quando ela tivesse sido trabalhada, ou tivesse sido transformada pelo trabalho humano, geraria uma civilização pujante, nova, em relação à velha Europa. E isso vai ajudar a formar uma série de teorias sobre a raça no Brasil, tanto para o melhor quanto para o pior. Uma delas, e que vai estar presente no modernismo, é que esse amálgama cultural, esse amálgama de raças e de situações, de histórias, de lugares, ela vai gerar um povo original. O Gilberto Freire, o Macunaíma, né? São expressões distintas, e vai gerar também a ideia de que você não pode... A miscigenação, ela gera uma perda genética e, portanto, vai gerar uma série de teorias racistas nesse momento. Mas aí tem, por exemplo, o Jorge Amado vai ser um escritor que vai fazer essa exaltação à miscigenação, às minorias, né? Uhum. E outros nesse momento. Inclusive, que era uma coisa que eu queria falar anteriormente, esses modernistas vão propor uma temática, inclusive, do povo, uma temática popular, né? Uhum. Os próprios, não só em quadros, como na poesia, na leitura, na identificação dessas manifestações populares como manifestações autênticas do povo brasileiro. Quem eu não ouvi? Quem que você falou? Vários artistas, poetas. O Mário. Mário e tal. O próprio... Não, eles vão fazer, o Graciliano, o Jorge Amado, que você acabou de falar. Mas existe um antecedente. Entende? Mesmo que eles tenham reformatado tudo isso, tenham brigado com o que veio antes, o fazer isso já tinha sido feito de outros modos, em outra cultura, em outro projeto político, em outro projeto de cultura. E agora ele é reatualizado, ele é refeito. Sim, a grande novidade é que esse herói caipira, que faz a crítica das cidades, né, que faz a crônica pelo engraçado das cidades, do teatro e dessa coisa toda, ele vira um herói agora. Ele vira o herói, com o Mário de Andrade e com o Jorge Amado, já no outro sentido, né? Mas o Graciliano Ramos também está pintando a mesma coisa. E o Mário ele se volta mais, apesar de fazer isso, é muito erudito, ele se volta mais para o tradicional mesmo, para cultivar o tradicional, a cultura material, né? Tradicional, que hoje teria um passo com folclore, com outras questões que a gente vê. Mas, de fato, essas coisas são feitas, né? O Lúcio Costa também, nesse momento, imbuído desse espírito todo, ele também vai se preocupar com a arquitetura popular como elemento importante e inspirador para criar uma arquitetura moderna tradicional, ao mesmo tempo. No texto, a documentação necessária, que ele escreve na primeira revista do IFAM, em 37, que é um texto, ele fala que os estudantes de arquitetura tinham que sair das faculdades e aprender com aquela casinha na beira da estrada feita de pau a pique, que ele colocava que aquela era a verdadeira arquitetura, a arquitetura sábia. Ali que estava a verdadeira lição da arquitetura. Tá? E do Wash Rodrigues, que não é moderno, ao Costa e ao Saia, você tem todo um levantamento dessa cultura, por exemplo, né? Colonial. Por enquanto, o ecletismo está de berlinda. Até os anos 60, ninguém estuda o ecletismo. O ecletismo aí já é a questão divergente. Pois é. Questão divergente. Uns colocam de maneira anacrônica como repertório, outros colocam de maneira anacrônica como arquitetura de fato, como programa, etc. Só vai ser valorizado já a partir dos anos 80, século XX. Mas, aliás, uma outra coisa curiosa desse texto do Lúcio Costa é que nos anos 60, quando convidam ele para escrever um outro texto sobre arquitetura, ele republica esse texto
ele só muda o título. Ele coloca a documentação ainda necessária. Ele faz uma crítica aos caminhos que a arquitetura moderna brasileira vai tomar. Vamos lembrar também que eu passei um texto para vocês lerem, de meados do século XIX, em que se faz uma passagem da pintura colonial para a pintura que antecede a missão francesa do Porto Alegre. Ou seja, essas discussões elas vão mudando, mas elas isso, elas estão. O Brasil está tendo que se recolocar a cada etapa da sua inserção internacional, da sua inserção em novas relações de produção. E ele está tendo que se recolocar enquanto discussão do que ele é, né? E muitas vezes esse olhar para trás para construir uma tradição vai sendo importante. E nos modernistas ainda é importante. É a partir dos anos 50 as questões começam a mudar, começam a arrefecer. Ou que outras questões vêm, sobretudo na intelectualidade. Aí é um outro papo para não misturar com isso que a gente está vendo aqui. Mas veja, essa discussão que o próprio Márcio, que vocês leram, também propõe, de que você teria que rever todas as etnias em formação desse Brasil colonial, e olhar a documentação e olhar tudo isso, mostra que essa discussão vem sendo construída, né? Ela não surge do nada, ela adquire uma cara totalmente nova, uma síntese totalmente nova, mas não quer dizer, por ser uma síntese totalmente nova, que ela aconteceu agora e pronto, e não tivesse um caldo cultural na qual ela se debate, com a qual ela se opõe, mas da qual ela se beneficia também. Né? Essa questão que eu acho que é interessante da gente ir trazendo para a discussão. Né? A outra coisa que você tinha falado... bom, e do Paulo Prado? Vamos voltar ao Paulo Prado. Começa a ser tanto assunto que... vocês que leram Paulo Prado, e eu já vou, daqui a pouquinho eu faço um intervalo, então, mas vamos falar do Paulo Prado, que vale a pena falar um pouco mais. Porque ele é o espírito dessa vanguarda, mas ele mesmo não é essa vanguarda modernista. Enquanto o Ney estava falando, eu lembrei que quando o Saímos em Busca do Brasil, que era o título inicial desse módulo, dessa aula, é uma frase da Tarsila. Ela fala, saímos em busca do Brasil. O que ela está dizendo quando ela fala saímos em busca do Brasil? Ela, o Oswald e o Sandrazi, mas quem foi com eles lá, vão até Ouro Preto. Ela chamou isso de saímos em busca do Brasil. E aí tem uma coisa que eu nunca consegui ver uma outra referência, de que no retorno eles teriam feito um manifesto, alguma coisa pedindo a preservação de Ouro Preto, ou reclamando do terrível estado de Ouro Preto, que vai ter só no Estado Novo, vai começar a ter uma preocupação de proteção como um ícone mesmo, né, nacional, e vai estar na origem do IPHAN lá. Então, mas eu nunca consegui achar um documento, também não procurei, devo dizer assim, não tive nunca o tempo de ir, mas eu acho muito interessante que eles, ao voltarem de Ouro Preto, tenham feito uma manifestação contra a degradação da cidade. E, se eu não me engano, esse recado é passado ao Mário de Andrade, e a partir daí há uma mobilização, porque o Mário de Andrade era conectado ao pessoal do Rio de Janeiro, e a criação do IPHAN vem exatamente dessa urgência, porque começa a vir relatos também de outros lugares, né, que estavam sendo deixados ao acaso, enfim. E, particularmente, as cidades barrocas, né, por assim dizer. Quando o IPHAN foi criado exatamente por essa intelectualidade moderna, que é o grande paradoxo do Brasil, né? Quer dizer, os modernos cuidaram da preservação da história brasileira, né? Infelizmente cuidaram, né? Agora, o contrário. Então, até o Oscar Niemeyer fazia parte da equipe técnica do IPHAN quando foi criado, né? Entre outros. Então, e Ouro Preto é a primeira cidade a ser tombada pelo IPHAN, né? Considerada paisagisticamente tombada. Agora, você vê que coisa interessante, porque essa geração moderna é a geração que forma os arquitetos, a partir dos anos 50, não essa necessariamente,
mas a geração que se forma a partir dos anos 50 é que forma todos os arquitetos das quais nós, mais antigos, somos profundamente influenciados. Quem formou na década de 70 formou-se por modernos, e até um pouco depois. E é possível que até as pessoas mais novas também tenham formado ainda fortemente sobre esse influxo. É exatamente essa geração de historiadores, por exemplo, que tem como um cara como o Saia, mas que depois você vai ter um Benedito Lima de Toledo e o Carlos Lemos, eles vão começar a olhar o ecletismo. Passada a distância, passado o tempo, a sensação de perda, essa mesma sensação de perda que é do Viollet-le-Duc, que é do Mário, que é do Ruskin, enfim, que está dentro dessa cultura moderna, que destrói os vínculos com o passado, leva a essa mesma geração moderna, ou essa outra geração de modernos, a reanalisar totalmente o ecletismo e, depois de um tempo, até a rever o ecletismo como não sendo mera cópia. Né? E mais interessante, porque o ecletismo era uma arquitetura urbana, coisa que o modernismo brasileiro nunca conseguiu responder. Né? Então, a gente tem, nesse ponto eu concordo com o Miguel. Mas, enfim, a gente tem uma série de discussões aí, e a graça desse negócio é porque nós somos educados dentro desses valores. Quem aqui não teve aula de Semana de Arte Moderna, logo que largou a chupeta, alguém já veio falar Semana de Arte Moderna, sabe? É a vida inteira. Né? A gente, agora, começamos a ficar longe disso. Sem saber o que significava isso. Hein? Sem saber o que significava. Então, o que eu digo é que, sim, sabe, a gente está já dentro de um olhar que é o nosso olhar, de certa forma. Não o olhar deles, no tempo deles, mas o olhar para o passado. Né? São questões que muitas delas nos alcançam. O Happening, que foi o teatro municipal, quase Dadá, chamado de futurista, aquilo, né? Mas por quê? Por causa desse fluxo. Né? E aí essa saudade do Paulo Prado é o cara que faz a conta também. Ele fala, a gente tem que perder o bandeirante heróico. Quem que é o bandeirante heróico? Ele está falando, é ele mesmo. Logo vai ser substituído pelo eucalipto cosmopolita. Quem é o eucalipto cosmopolita? São os Matarazzo que estão chegando. Né? Então, toda essa paisagem territorial da cidade, que também você percebe na cidade de São Paulo, tem toda uma reordenação civil mesmo, né? E do próprio poder. E ele fala, isso é a marca do progresso, é a ideia de progresso. A perda desse passado compensa o que a gente vai ganhar em termos de civilização. Então, ele ainda acredita, né? Vamos lembrar que alguns prados estiveram à frente de gestões municipais, eles acreditavam na constituição de um progresso. O Ramos de Azevedo faz as escolas públicas no Estado, pelo Estado afora. É um projeto importante dessa vanguarda tradicional, não a vanguarda de modernistas, né? Que o modernismo nas questões da escola pública chega só nos anos 50, mas as escolas que são feitas pelo país inteiro, pelo São Paulo inteiro, elas estavam dentro de um projeto de governo, onde arquitetos bem conhecidos nossos participaram. Não são modernos. Tinham mercado, eles não tinham penetração nessas coisas, eles estavam fazendo experimentações em pequenas residências, até o Ministério, né? E o avião lá, como é que chama? O aeroporto, enfim, eles estão fazendo experimentações menores, né? Mas vai chegar um momento que, por exemplo, vão desenhar um trecho como o Rio de Janeiro, que é o último slide de hoje, o aterro do Rei Di e do Burle Marx e da esposa do Rei Di. Então, você tem aquela... mas você não consegue ter, de um modo geral,
grandes projetos na questão do urbano. Embora o Ministério em si seja um projeto urbano, eu acho, bárbaro. Mas as questões operacionais dessa modernidade estão sendo resolvidas por esses outros caras, em grande medida. Ou talvez em sua maior medida. Bem, a escola normal, na Praça da República, onde um monte de gente estudou, mais antiga, ela vai gerar um movimento de preservação, que não houve pelo Santa Helena, houve pela escola normal, um pouquinho depois, uns anos depois, aqui em São Paulo. O que mostra também essas representações. O Santa Helena é um espaço central, mas muito ligado ao cinema, a sindicatos e outras coisas, ele não tem, não houve um movimento ainda naquele momento pela preservação do Santa Helena, um movimento consistente. No entanto, certamente a sensação de perda que isso gerou para muitas pessoas vai levar a um movimento consistente na Praça da República para a preservação da escola normal. Diga-se de passagem que os contemporâneos da construção da Catedral da Sé fizeram também movimentos sentindo a perda desse passado. Como é que ele chama? Ele tem textos magníficos sobre esse momento. É um livrinho antigo, grosso, com uma capinha verde. Esqueci. Mas é um desses livros que quem vai estudar a história de São Paulo tem que ler, né? E ele tem textos assim fabulosos em que ele vai mostrando a perda das formas de convívio, das tabuleiras que tinham naquelas regiões, dos nomes que tinham, e ele sente a perda que o progresso traz também, que é o que o Paulo Prado está sentindo, mas ele põe na ponta do lápis a perda. Quer dizer, sou eu que estou dizendo, não ele, né? Tudo bem? Ninguém mais vai comentar o Paulo Prado? Para a gente poder tomar café? Mais uma pessoa que comente o Paulo Prado e a gente vai tomar café. Camila, pode falar. Ai, professora, eu não consegui ler o texto. Esse silêncio tem sua origem fundamentada. Não dá nem para... Então, o papo que eu estou tendo com o Ney aqui nem deve estar fazendo muito sentido para muitos de vocês. Está dando para acompanhar? Tá dando. Mas é claro que com o texto, com certeza, seria mais... É um texto tão curtinho, chama Paisagem. Até tem essa beleza, o texto dele. Bem, o Paulo Prado, aqui o Sandras, ao fazer o livrinho dele, que começa assim, é o paraíso terrestre. E as pessoas, ele está chegando no Rio de Janeiro, é o paraíso terrestre. E as pessoas, ao se amontoarem na borda do navio, para ver se ele vai falar das pessoas, como elas estavam vestidas e tal, fotografando os cliques das Leicas e Rolleiflex. Acho que era Rolleiflex. Leicas. A Leica é uma câmera dessas antigas. Ele compara os cliques das máquinas no convés aerodinâmico do transatlântico com a Bahia tropical, né? E aí ele dedica ao Paulo Prado, que já tinha morrido, e ele fala, morreu de tão entediado que estava. Não é exatamente desse jeito que ele escreve, mas a ideia é essa, morreu de tédio. No texto do Paulo Prado, ele comenta uma certa indiferença, né, dos antigos historiadores, né, por assim dizer, navegadores, com a beleza da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, né? Ele fala, só o Américo Vespúcio viu beleza, o resto ninguém se importou muito com aquilo que está lá, né? Nem os irmãos, o Martim Afonso, o irmão dele, lá tiveram lá meses, escreveram uma vírgula a respeito daquilo, né? Que é um equívoco, porque muita gente escreveu, né? Sim. Mas é um argumento, né? É o peso do argumento. Né? Padre Cardim, que ele fala Padre Cardim que escreveu, né? Beleza e tal. Luciana.
Eu também não li o texto, professor. Por isso esse silêncio, assim, eu quero café. Mais uma tentativa. Marina. O senhor está falando do texto da paisagem, né? Aquele mais curtinho. Eu li só... Eu não cheguei a ler ele inteiro, então acho que eu prefiro não comentar nada. Gente, está tudo sendo gravado, tá bom? Olha só o título. Aquelas horas que, às vezes, quando eu abro para a gente conversar, eu paro de gravar para todo mundo ficar mais à vontade e eu esqueci. Bom, acho que está sendo gravado, né? Bem... Tá sim, tá a bolinha vermelha aqui. Então, vamos parar com isso.